Então, galera, vamos dar uma olhada nas nossas transformações gasosas. Quando você pensa em transformação gasosa, você vai lembrar em dois processos, a compressão e a expansão de um gás. Lembra que o estado de agitação das moléculas indica um aumento ou uma diminuição de temperatura. Quando nós trabalhamos, então, as transformações gasosas, nós podemos observar a variação não somente da temperatura, quanto da pressão e também do volume desse gás. Observando aqui, nós temos o seguinte: as nossas transformações, como transformação isotérmica, transformação isovolumétrica, a transformação isobárica e também a transformação adiabática. Legal? Começando pela nossa transformação isotérmica, nós vamos primeiro observar o nosso gráfico e perceber que nós temos aí duas curvas. O nome dessa curva é chamada de curva isoterma, ou seja, em qualquer ponto sobre uma dessas curvas, você encontrará o mesmo valor de temperatura. Então, isoterma, a mesma temperatura. Lembra que quanto mais externa for essa curva, maior será a temperatura desse gás. Tá ok? Então, separei aqui para a gente a curva A e a curva B. Ou seja, a isoterma A e a isoterma B. Lembrando que a temperatura de A será menor do que a temperatura de B. Legal? E nós temos aqui dois cilindros. Tá? Na verdade, é um cilindro representando dois momentos diferentes. Onde, se você tem um gás confinado em um cilindro e você levanta esse êmbolo, o que vai acontecer aqui? Percebe no gráfico que nesse momento nós temos um aumento do volume de 1 para 2 e a pressão ela tende a diminuir. Então essa representação na nossa curva isoterma, percebe que essa transformação ela ocorre sempre em cima da curva isoterma. Mas tu vais lembrar que quando você levanta esse êmbolo, a quantidade de energia interna desse gás tende a diminuir. Ou seja, a temperatura ela iria baixar. No entanto, existe uma troca de energia entre o gás e o meio externo. Por isso a temperatura se mantém sempre constante. Então, nossa transformação isotérmica sempre é a mesma temperatura. Tá legal? Na nossa teoria geral dos gases, nós temos que se a temperatura de 1 no ponto 1 é igual à temperatura no ponto 2, nós temos então que a pressão em 1 multiplicada pelo volume de 1 será igual à pressão de 2 multiplicada pelo volume de 2. Lembrando sempre que as temperaturas são iguais, portanto, transformação isotérmica. Nós temos aqui transformação isovolumétrica, o que indica que o volume desse caso agora será constante. Então, transformação ao mesmo volume, transformação a volume constante. Percebe no nosso gráfico que não temos variação no eixo do volume, portanto, indício de volume constante. Já a pressão ela tende a aumentar. Então, nós temos uma variação no eixo da pressão. Certo? Percebe também que existe um aumento na temperatura. Então, a temperatura ela salta da isoterma A para a isoterma B. Olha só. Nesse caso, eu forneci uma fonte de calor, tá certo? Para esse recipiente, para esse gás, só que os êmbolos estão travados, ou seja, você não possui variação de volume. E o que vai acontecer? Quando você fornece energia para esse gás, as moléculas tendem a aumentar a sua energia interna e aumenta, obviamente, a pressão. Legal? Aumentando também a sua temperatura. Por isso, a temperatura salta da isoterma A para a isoterma B. Legal? Lembrando que se a transformação é isovolumétrica, o volume de 1 será igual ao volume de 2, já que não haverá variação nesse volume. E nós temos então lá na nossa teoria geral dos gases que a pressão de 1 sobre o volume de 1 será igual à pressão de 2 sobre o volume de 2. Tranquilo até aqui? Vamos lá para a nossa terceira transformação, que é a transformação isobárica, ou seja, a transformação à mesma pressão, onde a pressão se manterá sempre constante. Tá legal? No nosso gráfico, nós podemos perceber que no eixo da pressão, nós não temos variação dessa pressão. Nós temos o quê? Uma mudança de curva isoterma, ou seja, indício de variação de temperatura,
nesse caso, aumento de temperatura, e nós temos uma variação no nosso eixo do volume. Olha só, faltou só indicar aqui para a gente o nosso volume. Olha só, volume indica que quando você fornece energia térmica para um gás, tá legal? O seu estado de agitação tende a aumentar. Olha só, lembra que a pressão se mantém sempre constante? O estado de agitação aumenta, o volume tende a aumentar, só que o êmbolo não oferece resistência para esse gás. À medida que esse gás ele tende a aumentar o seu volume, aumentaria a pressão, só que o êmbolo também cede, permitindo com que a pressão ela não sofra variação. Tá legal? Portanto, olha só, nós temos o aumento de temperatura, nós temos o aumento de volume e a pressão se mantém sempre constante. Já na nossa teoria geral dos gases, nós temos que a pressão de 1 é sempre igual à pressão de 2. Logo, o volume de 1 sobre a temperatura de 1 será igual ao volume de 2 sobre a temperatura de 2. Tranquilo até aqui? Vamos lá para a nossa última transformação, a transformação adiabática. Nessa transformação adiabática, nós não temos troca de energia com o meio externo. Nós não temos essa troca de energia com o meio externo. Então, olha só, na nossa transformação adiabática, nós temos aqui olha só, um aumento no volume, uma diminuição na pressão e uma diminuição também na temperatura. Percebe que nesse nosso gráfico, a nossa temperatura, olha só, parte da isoterma B para a isoterma A. Tudo bem? Percebe que o volume ele sofre um aumento. Então, há um aumento nessa expansão. Existe uma expansão desse gás e uma diminuição de pressão. A grande questão é que você não tem troca de energia com o meio externo. Tá certo? Então, a variação da energia térmica, a variação da energia interna desse gás será igual a zero. Tá bom? Tudo bem? Então temos aqui a nossa dica de transformações gasosas. Grande abraço!